A nossa história, ela serve para mudar a vida. Por que eu falo isso? Porque hoje, para mim fazer um trabalho com mulheres da prostituição e mulheres dependentes de droga, eu só posso fazer esse trabalho porque eu passei pela experiência. Eu sei o que é viver isso, né? Então, eu espero que a gente venha ter uma noite muito agradável, que as pessoas venham ser compreensíveis. Se quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui à disposição, não é isso? É isso mesmo. Amém. Eu ouvi da missionária Roseli Presídio, um abraço para ela. Amém. Inclusive, hoje você esteve com ela, né, nos presídios, fazendo os trabalhos no presídio. E numa pregação dela, numa mensagem dela, ela disse que Deus, ele usa as nossas feridas ou as nossas cicatrizes para curar as feridas das pessoas que estão abertas, né? E tem muita gente por aí com as feridas abertas e que precisa de um bálsamo, né? Em nome de Jesus, esta noite, acontecerá esse bálsamo, né? Amém. Glória a Deus. E a primeira pergunta que eu sempre faço, só lembrando as pessoas que esse programa ele está sendo transmitido ao vivo pela Opinião Play, um canal aberto em Araras e em São Paulo. E através do aplicativo Opinião Play, ele é transmitido para 180 cidades do estado de São Paulo. E também é transmitido pela Rádio Pop, Rádio Web, a Rádio Pop de Hortolândia, que é a rádio mais ouvida. E eu quero aqui desde antemão já deixar aqui o meu abraço para o nosso amigo, irmão, apóstolo, Pietro Júnior, grande parceiro nosso. E quero deixar o abraço também para o pastor Anderson, que é da Rádio Pop, grande amigo da gente também, grande parceiraço. E a primeira pergunta que eu faço é: existe aquele último dia, aquela última noite, que a gente dorme todo arrebentado, que a gente dorme aprisionado pelos vícios, pela droga, por tudo aquilo que desagrada a Deus. No outro dia a gente acorda, mal a gente sabe que naquele dia é o dia da transformação, é o dia da mudança. E por algum motivo, por algum jeito, por alguma coisa, aquilo que o Senhor escreveu na nossa vida, a gente sem saber, a gente sai de casa, todo bagunçado, arrebentado, e a gente conhece a Cristo através de uma pessoa, através de alguém, através de uma palavra, e a gente volta para casa renovado e com a vida mudada. E quando eu digo a vida mudada, é porque infelizmente muitas pessoas hoje dizem ser cristão por um modismo, porque acha legal, porque acha bonito, né? Faz da igreja um clube de encontro, onde é que vai encontrar com os amigos, e outros vai por causa que a esposa vai, outros vai porque o marido vai, né? Mas eu costumo dizer que aquela pessoa que é marcada por dentro com a palavra, quando a palavra marca por dentro, a pessoa muda. Ela pode ser um andareiro, um viciado em droga, uma prostituta, um traficante. Pode ser o dia que essa pessoa tem um encontro, que ela é marcada por dentro, ela tem uma mudança de vida e todos olham para ela e não tem como negar que Cristo é na vida daquela pessoa. Então a minha primeira pergunta é: como foi esse encontro? Porque no meu caso, eu sempre falo às vezes que eu entreguei minha vida para Jesus por mais de 20 vezes. E tudo era por emoção. E depois passava, geralmente o pregador colocava medo em mim e falava: você não entregar sua vida para Jesus hoje, vai acontecer isso. Então por medo eu ia. Mas aí chegou um tempo que eu entreguei a minha vida para Cristo, tive um encontro com Cristo, e eu fui marcado por dentro. E aí a minha vida mudou, não foi só por emoção, né? Eu fui convencido pelo poder da palavra, que a Bíblia fala que o Evangelho é o poder de Deus, e esse poder me encontrou e encontrou a irmã Fran também. Amém. Então como que foi esse encontro, irmã Fran? Bom, o meu encontro, ele foi, como você falou, eu aceitei Jesus também outras vezes. Na verdade, eu nunca gostei de crente, né? Eu não gostava de igreja, meus filhos pequenininhos queriam ir, mas eu não gostava que fosse. Mas é até que em Manaus, alguém me convidou para ir para a igreja porque aquela mulher ajudava a saciar a fome dos meus filhos comigo.
Então ali eu comecei para a igreja, mas eu não ia porque eu sentia dentro de mim. Eu ia por necessidade, porque ela me ajudava financeiramente. Então, quando eu comecei a ir, que eu batizei tudo, eu não tinha Deus no meu coração. Eu levantei a mão por impulso e não por amor. Mas aí o que aconteceu? A gente não pode brincar com o nome do Senhor, né? Então, passado o tempo, eu acabei me afastando daquela igreja, me afastando daquelas pessoas, fui embora de Manaus sozinha, fugi de casa e fui viver no mundo. Literalmente no mundo, sem nada, sem ninguém, e dormi pelas ruas, dormi debaixo de carreta, dormi na calçada, implorava por um prato de comida, porque eu não sabia fazer nada. A única coisa que eu sabia fazer era feijão com arroz e o frango, que é a comida que geralmente a classe bem baixa consegue fazer, né? E aí eu não tinha opção de vida. Por que eu não tinha? Porque eu não sabia ler nem escrever, nunca tinha estudado na minha vida. Aí, o que sobrou para mim? A rua, e eu queria preencher dentro de mim uma coisa que Jesus podia preencher, mas eu não tinha dado espaço para ele. Então, aí eu conheci a prostituição, eu conheci as drogas, porque eu precisava me alimentar, eu precisava me vestir, eu precisava me manter, eu precisava me sustentar, entendeu? E eu vivi pelas ruas esse tempo todo. Quando foi um dia, eu conheci umas meninas e eu fui limpar a casa dessas meninas. Elas faziam programa na Rua da Lama, no Belém do Pará. E ali elas gostaram muito de mim. E um dia elas falaram, olha, hoje nós vamos para a rua e você vai botar preço. Aí eu disse, mas como botar preço? Você vai trabalhar, bonita. Não é limpando casa que vai te sustentar, não. Você tem que ajudar, você tem que botar dinheiro dentro de casa, você tem que botar preço em você. Então, ali eu fui para a Rua da Lama, no Belém do Pará, comecei a fazer programa ali. E ali eu comecei a subir, né, para dormir com, não sei se pode falar aqui, com os caminhoneiros. Pode falar. Né? Então, eu dormia com os caminhoneiros, fazia programas com os caminhoneiros para mim poder ganhar o meu dinheiro. E ali eu fui pegando o hábito, ali foi onde eu comecei a cheirar farinha. Aí depois eu comecei eu já tinha começado a beber e depois eu comecei a fumar a maconha. Então, quando eu pensei que eu ia passar só um tempo para me sustentar, eu já estava afundada. Então, eu já não tinha limite dos programas, eu já não tinha limite do que eu fazia. Então, eu cheirava cocaína de domingo a domingo, bebia de domingo a domingo, e quando aparecia o baseado, eu ainda fumava o baseado. Por que tudo isso? Porque a garota de programa, para ela se sustentar, para ela ter resistência, para conseguir fazer tudo isso, ela tem que ter o vício. Se ela não tiver o vício da droga, das bebidas, ela não consegue sozinha, ela não consegue sustentar a mania do dinheiro, né? Ali se torna uma mania do dinheiro. E a necessidade. E quando eu pensei que eu ia sair, eu não conseguia mais sair. Eu já estava totalmente afundada. Então, eu esquecia que eu tinha família quando eu estava naqueles prazeres da carne. Quando eu voltava para casa, que eu deitava, que eu botava a cabeça no travesseiro, aí o meu chão se abria, a minha mente ficava vazia, e aí começava a vir aquela acusação na minha mente: você deixou seus filhos, você abandonou seus filhos, você abandonou sua família. Os seus filhos estavam com quem nesse momento? Meus filhos tinham ficado todos em Manaus. Todos em Manaus? Todos. Quem cuidava deles? Na verdade, quando eu fugi de casa, eu pensei que eles ficaram com o pai deles. Mas, no momento, ao passar do tempo, um começou a cuidar do outro. Então, Entendi. eles começaram a um cuidar do outro. Então, de madrugada, vinha aquela acusação na minha mente. Você não vale nada, você abandonou sua família, você não merece nada. Então, eu não vi a hora de amanhecer o dia para me mandar de novo. Porque era praticando aquele ato que eu me sentia bem. Porque era uma seta do adversário. Porque um dia eu brinquei de ser crente. Um dia eu fui convencida e não convertida. Porque quando nós somos convertidos, a gente dá o passo verdadeiramente. E ali não. Eu não sei se você pode responder, mas você tinha um relacionamento no seu casamento abusivo? Tinha.
E esse foi um dos motivos de você sair de casa. Esse foi um dos maiores motivos de eu fugir de casa. Por quê? Eu apanhava, ele me traía muito, ele passava a noite no mundo. Então, quando ele chegava de manhã, aquilo ali me machucava. Por quê? Quando a gente casa para viver a vida inteira até ficar velho junto. Ninguém casa para se separar. Ninguém casa pensando que o teu casamento é uma nuvem que ela vai passar. A gente casa querendo que ali seja um porto seguro. Então, eu achava que o meu casamento era para a vida inteira. E o meu casamento não foi para a vida inteira. Por quê? Durou muito tempo? Durou. Porque eu tinha 4 filhos. Tenho 4 filhos. Então, eu tinha que viver aquilo ali pelos meus filhos. Eu não podia deixar que o abalo do meu casamento abalasse os meus filhos. Mas eu não tinha maturidade para me lidar com aquela situação. Entendeu? Entendi. E você sofria todo tipo de violência e você poderia ter sido uma vítima no passado, um feminicídio, por exemplo. Exatamente. Eu penso até hoje que se eu não tivesse fugido de casa, hoje eu não estava aqui para contar a história. E essa história sua é a história de muitas garotas hoje em dia que vive na rua, né? De muitas meninas que vivem na rua. E quando a gente fala garota, a gente fala assim, são meninas novas. Não, são mulheres maduras. Eu conheci mulheres no estado de programa que tinha 50 anos. Mulher no programa que tinha 60 anos e continuou ali. Porque elas tiveram uma vida abusiva, então elas não podiam voltar mais para aquele lugar. Então, o refúgio era ali. O refúgio era viver aquela vida. Então, assim, quando a gente vê uma mulher fazendo um programa, a gente não pode olhar ela só como uma prostituta. Nós temos que ver ela como um ser humano, uma pessoa. Você tem que sentar e conversar para saber o que fez levar ela àquele motivo, levar ela naquela vida. Por que que hoje ela é uma prostituta? Ela não é uma prostituta porque quer. Ela é uma prostituta porque ela não tinha opção. Então, ela lá era o refúgio, entendeu? Então, as pessoas, muitas vezes a gente julga muito, né? A prostituta, né? A gente fala, é uma mulher de vida fácil, um dinheiro fácil. Gente, prostituição não é um dinheiro fácil. A prostituição não é um dinheiro, um dinheiro chega rápido. Ele é um dinheiro que vem, mas ele é um dinheiro com muita dor, com muito sacrifício. Porque só quem sabe aquilo ali é quem está vivendo. É muito fácil eu julgar você. Nossa, você faz programa, você já está condenado ao inferno. Não. Senta e conversa com ela. Se você sentar com essas meninas, todas têm uma história. E a droga também, além dela manter a pessoa acordada para poder fazer o programa, ela também é o que faz a pessoa ter coragem, né? Ela encoraja. Ela encoraja ali no programa, ela encoraja para você roubar, ela encoraja para você praticar um ato de crime. Então, a droga, ela acaba te metendo a várias situações do mal. Ela te encoraja de uma maneira que você não entende por que você está fazendo isso. Então, eu vim começar a entender quando eu tive o primeiro problema de overdose. Eu tive um problema de overdose, eu fiquei morrendo. Aquelas que eu achei que eram minhas amigas não vieram me socorrer. Eu fiquei ali sozinha. Fui para o hospital sozinha. Quando cheguei no hospital, eu não tinha mais sangue. O meu sangue tinha virado bola. Então, ele estava criando água no meu sangue. Então, os médicos no Belém do Pará começaram a bater nas minhas veias e massagear. E ninguém conseguiu achar sangue nos meus braços. Aí mandaram buscar uma enfermeira fora. E ela veio correndo, o médico pediu com urgência, que ninguém entendia, porque quando colocava a agulha para furar, para colocar o sangue, o soro, a agulha entupia. E eles ficaram desesperados. Aí mandaram buscar uma outra enfermeira. A enfermeira massageou meus pés, conseguiu uma veia bem fininha no meu pé. Com muito sacrifício, ela conseguiu injetar o produto, o medicamento. E ali o médico falou assim, eu quero um hemograma completo dela. E aí eu entrei em desespero, que eu achei assim, pronto, eles vão achar droga no meu sangue e eu vou presa. Aí eu fiquei ali sozinha, eu não tive ninguém para estar comigo naquele momento. Cadê as minhas parceiras de droga? Cadê as minhas parceiras de prostituição? Cadê os parceiros que faziam o programa? Cadê os parceiros que vinham atrás do prazer sexual daquele momento deles?
Some tudo nessas horas. E você já tinha ouvido falar de Jesus? Já, porque foi no tempo que eu já tinha ouvido falar quando eu ainda era casada, quando eu fui para a igreja por interesse de ganhar a cesta básica da igreja. Porque eu não queria Jesus, eu queria o que a igreja podia me oferecer, que era uma cesta. Eu queria ganhar a comida da igreja. Eu achava que se eu tivesse ido para a igreja, eu ia ganhar cesta básica, eu ia ganhar uma cama para me dormir, porque meus filhos tinham beliche, mas eu dormia no chão. Entendeu? Então eu achava que eu indo para a igreja eu ia ganhar muita coisa. Porque sempre a gente escuta que a igreja ela vai te acolher, ela vai te ajudar, ela vai te dar tudo que você quer. Então a gente, quando nós vamos atrás de bens para a nossa vida materiais, a gente quebra a cara. Eu já sabia que existia um Jesus, mas eu não queria ele para a minha vida. Eu só queria o que ele tinha para me dar. Mas eu não queria ele. Nesse momento de overdose, você chegou a acreditar que você iria morrer? Acreditei e eu prometi para Deus que se ele me livrasse ali, quando as moças começou a me furar que não achava sangue, eu comecei a falar sozinha para Deus assim, sem ninguém ouvir, com vergonha de falar de Jesus, né? Mas eu falava no meu íntimo, eu falava, Senhor, se tu me tirar dessa, eu juro para tu que eu volto para a igreja. Olha só como é o adversário na vida de uma pessoa escravizada. Ainda faz a gente mentir usando o nome do Senhor para enganar. Só que ninguém engana o Senhor. A gente está enganando a si próprio. E eu prometi para ele, lógico que ele sabia que eu estava mentindo, ele sabia que eu estava falando só porque eu estava em momento de desespero. E eu prometi para ele que eu ia voltar para Jesus se ele me tirasse daquela overdose. E por incrível que pareça, logo em seguida que o medicamento estava acabando, eu já tirei as agulhas e fugi do hospital. Deus me deu. E você ficou com medo de ficar presa? Fiquei com medo de ir presa. Olha a mentalidade. Traficando droga no sangue. Então, que cabeça fraca, né? Meu Deus do céu. E além dessa overdose, você já sofreu outro tipo de violência mesmo na rua? Não, esse tipo aí de violência não. Eu posso dizer graças a Deus, porque Deus cuida, né? Ele já tinha um plano na minha vida, né? Ele sabia que eu tinha brincado com o nome dele, mas ele tinha um projeto para mim, né? Ele já tinha esse encontro aqui, esse momento aqui, ele já tinha tudo agendado na agenda dele. Então, eu sempre achei alguém que me ajudasse. Nunca fui maltratada por nenhum tipo de homem, nenhum tipo de cliente, nunca. Né? Então Deus sempre guardou você. Sempre Ele guardou. E sempre Deus usava alguém para ir até a mim e dizer assim, Deus tem um plano na tua vida. Eu falava, tá, eu sei. Por Ele ter um plano é que eu estou aqui no bagaço. E até mesmo cliente desviado, eles olhavam para mim e diziam assim, o teu lugar não é aqui. Eu digo, onde é meu lugar? Lavando cueca de homem, fazendo comida. E apanhando. E apanhando e sendo traída. Isso aí não é meu lugar, mas aqui é meu lugar, porque eu consigo ganhar o que eu preciso. Então, muitas vezes aparecia alguém para dizer que Deus tinha um plano na minha vida. Eu dizia, mas que Deus é esse, rapaz? Eu já conheço Jesus, mas Ele não fez nada por mim. Ele não mudou o meu casamento, Ele não me tirou do cativeiro, Ele não me tirou da caverna. Até hoje eu continuo na caverna. E que Deus é esse? O meu Deus é isso aqui. Então, o meu Deus era a cerveja e as drogas. Você acha que se a igreja, as denominações, ou mesmo o governo, se ele desse oportunidade para essas mulheres, por exemplo, ir para uma casa de recuperação, vamos dizer assim, onde ela encontraria amor, carinho, alimento, e aprender a fazer, depois nós vamos falar sobre isso, do que você aprendeu, qual é a sua profissão hoje em dia, né? E ensinar as pessoas a fazer a sua profissão, por exemplo, artesanato, bolo, alguma coisa. Você acha que de 100 garotas de programa, quantas sairiam da rua e abandonaria as drogas, e abandonaria, eu sei que as drogas é um processo, abandonaria a prostituição e iria para uma casa igual essa? De 100 garotas, quantas você acha que iria? Eu creio que, com toda sinceridade, pelo que eu vivi e as histórias que eu escutava, de mulheres que moravam em Bauru, que eram minhas companheiras da zona, elas tinham filho, elas tinham família e ela precisava sustentar a família. E elas diziam, Fran, eu estou aqui porque eu não tenho emprego. Eu entrei nessa vida, eu me desviei, porque eu preciso sustentar meus filhos.
A igreja não vai sustentar meus filhos. Sabe por que eu te falo que não sustenta? Porque o tempo que eu fiquei procurando Deus lá naquela igreja, eu só ganhei uma cesta. E uma cesta não vai te bancar. Uma cesta, ela não vai sustentar 4 filhos por 30 dias. Uma cesta de feijão com arroz e óleo, e café e açúcar, ela não vai suprir toda a necessidade de uma casa. E uma mulher que tem filho, que precisa se sustentar, ela se obriga a essa situação. E elas falavam para mim, Fran, eu só estou aqui porque eu preciso pagar o estudo dos meus filhos. E elas falavam, se eu tivesse uma oportunidade, eu não estava aqui. E muitas meninas que eu conheço hoje, elas falam, tia, o que eu vou fazer se eu sair daqui? Quem vai me sustentar? 2 horas da tarde, essas meninas não tinham almoçado ainda. Foi agora recente isso, dentro do Itatinga. Tia, eu não tenho dinheiro para comprar uma marmita até agora. Por causa do vírus, os programas diminuiu 90%. E aí a senhora quer que eu saia daqui? Se eu sair daqui, a senhora vai me dar comida? Então eu sei que se essas meninas tivessem uma oportunidade de virar uma profissional, de entrar numa casa de recuperação de respeito, que honre essas meninas, que não trate elas como lixo, mas que trate elas como uma pessoa, como um ser humano, e implantasse ali a semente do amor, que o amor se chama Jesus, com certeza elas mudariam de vida. Isso eu não tenho nem dúvida. Oh, glória a Deus. Eu vi certa vez, talvez a pessoa pode dar uma pesquisada aí no Google, um vídeo da Igreja Adventista, que no Dia Internacional da Mulher, saiu os irmãos da igreja, levando buquê de rosas na mão, e eles iam na zona de prostituição, e ele dava um botãozinho de rosa para a garota, e falava assim, hoje no Dia Internacional da Mulher, nós lembramos de vocês, e nós viemos trazer uma rosa para você, e dizer que Jesus te ama. Olha aí. Não teve uma que não chorasse, e teve uma que até falou assim, hoje eu vou embora para casa, porque eu não consigo fazer programa hoje. Isso aconteceu comigo. Você vê só um Jesus te ama, né? Já faz uma diferença. Já faz uma grande diferença. E interessante que na hora da overdose, você, de certa forma, você lembrou de Jesus, né? A gente está sempre falando que Jesus, ele é o único caminho, mas muita gente pensa igual eu pensava, não, eu estou jovem ainda, eu ainda vou bagunçar, ainda vou beber, vou usar droga ainda, eu estou jovem ainda. Quero aproveitar. E aí sempre chega alguém e fala assim, ó, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida. E eu já vi jovens morrerem assassinados com promessa de Deus na vida deles. E na época eu fiquei até revoltado, falei, Deus, mas como que o Senhor tinha promessa na vida desse jovem? E esse jovem morreu, assassinado. É que Deus, ele tem promessa na vida de todo mundo. Verdade. Só que essas promessas, para se cumprirem, só depende da gente. Não depende mais de Deus. As promessas que Deus tem, ela pode morrer na vida das pessoas. Um exemplo é que Deus, ele tira o povo dele da escravidão lá do Egito, e ele prometeu levar aquele povo para a terra que manava leite e mel, para a terra prometida. E todo aquele povo pereceu no deserto. E por que eles pereceram? E só entrou na terra prometida só Josué e Caleb que entrou, mais ninguém. E por que só Josué e Caleb entrou? Porque foram os únicos obedientes. Então Deus tem promessa na vida da pessoa e Deus dá um manual, Deus ensina. Mas para essas promessas se cumprir, é necessário que você viva isso. E quando você se nega a viver os mandamentos de Deus, aquelas promessas também é impossível, porque Deus é um Deus justo, né? Tem um livro de Jeremias que fala assim, mais ou menos assim um versículo. Se eu disser que o meu povo perecerá, irá perecer, mas se eles se converter dos seus maus caminhos, então eu voltarei atrás e direi, certamente eles viverão. E se eu disser que eles viverão
E se eles saírem dos meus caminhos, certamente eles perecerão. Então você vê que a nossa salvação, tudo está na nossa mão. Só nós mesmo que podemos, né, barrar com tudo isso, né? É isso mesmo, a gente que pode barrar. Então, assim, livramentos que Deus dá, a gente tem que entender que quando nós temos livramento, mesmo nós vivendo no mundo das drogas, da prostituição, do roubo, das coisas perdidas, é porque quando Deus tem um plano, as coisas podem vir a acontecer, mas Deus dá o livramento. Como quando aconteceu muitas coisas, né, na minha vida. Teve uma pessoa que tentou me matar, ele estava armado com 380 até a tampa, e ele foi para me matar. Só que quando ele chegou lá, isso no mundo da prostituição, ele conversou comigo cara a cara e ele não me reconheceu. E ele me conhecia muitíssimo bem, mas no dia que ele foi para tirar a minha vida, ele não conseguiu. Ele chegou, ele conversou comigo e ele não conseguiu me reconhecer. E hoje eu falei isso lá no presídio. A minha bênção depende de mim. A tua vitória depende de você. Quando nós queremos a nossa vitória, não depende só do Senhor, depende de nós próprios. Então, eu vi ali Deus purinho na minha vida quando aquele homem foi me matar e toda a família dele desesperado, me ligando, pedindo para mim me esconder, e eu me escondi. O mais engraçado, que eu não reconheci ele, nem ele me reconheceu. Que coisa, hein? Ele não sabia que eu era a mulher que ele tinha ido para matar, e eu conversando com ele, não sabia que ele era o cara que estava atrás de mim para me matar. Aí eu vejo Deus na vida da gente. E assim, para mim falar assim, quando eu vivi naquele mundo, Deus me deu muitos livramentos, mas eu não entendia por quê. Eu não conseguia entender. Eu achava que era porque eu prometia muita coisa para Deus. Porque sempre que acontecia alguma coisa, eu colocava Deus em primeiro lugar. Eu dizia assim, olha, Senhor, se tu me livrar, eu faço. Porque nós somos cheios de troca. Se Deus fazer por mim, eu faço. Mas se Deus não fazer, eu não faço. Se Deus me der, aí eu vou dar. E o filho dele já fez tudo, né? Já fez tudo. Não tem que fazer mais nada. Não, quem tem que fazer é nós. Porque quando nós falamos assim que se ele fizer, eu faço, a gente está dizendo que o sacrifício dele na cruz... Não valeu a pena. Não valeu a pena, ficou incompleto, né? É. Mas a Bíblia fala que todo o sangue dele saiu do corpo dele e caiu na terra. Todo o sangue, né? E o mais engraçado, quando eu quis mesmo Deus para minha vida, que eu não aguentava mais aquela vida... muitas vezes eu estava dentro da zona e eu tinha muita vontade de sair dali. Porque você perde noite de sono, você perde o dia de sono. Tudo que você ganha, você gasta com você, porque você tem que estar totalmente linda, arrumada, cheirosa, com roupas muito decotada. Então você tem que beber muito. E tudo que eu pegava, eu gastava comigo mesmo. Não juntava R$1 daquele dinheiro. Podia fazer, teve um dia de eu fazer 17 programas no dia. Você sabe o que é fazer 17 programas no dia? E você juntar aquele dinheiro. E no outro dia, você já ir lá, você gasta ele todinho de manhã. Né? Então, é uma vida muito doída. Eu lembro que eu fui convidada para mim ter uma boca lá em São Paulo, para mim trabalhar traficando, porque... Os manos me achavam que eu era muito dada, que eu tinha tudo para se dar bem no mundo do tráfico. E na noite que era para mim selar o nosso compromisso, eu tinha bebido muito, fui para casa, eu apaguei, esqueci que a gente tinha combinado isso. Olha, isso foi mais um livramento de Deus. Porque eu sei que talvez se eu tivesse entrado para aquele mundo, eu não tinha mais como sair. Aquela noite ali, com certeza, Deus me tomou num sono. Eu digo que foi Deus porque eu creio que foi Deus que me livrou naquela noite. E aí, de tanto eu viajar para cá, como que eu cheguei até aqui? Eu conheci muitos lugares. A velha Fran usava cocaína pura lá de Cuiabá. A gente pegava as moedas de Cuiabá, que é a chamada a cocaína de Cuiabá, a gente raspava ela com canivete, acendia um isqueiro no fundo do prato, temperava ela, fazia as carreiras e a gente cheirava. E quando cheirava, vedava tudo isso aqui, você não conseguia engolir a própria saliva. Nós tínhamos que dar um tempo, esperar
para poder começar a beber. Então a gente começava a misturar o uísque com Red Bull e cerveja, tudo ali na mesma hora, para poder, né, a gente poder dar uma liga mais naquela droga pura. Então, é por isso que a farinha, a cocaína pura, ela dá uma dependência tão rápido que eu comparo ela praticamente quase comparando com o crack. Porque quando você começa a cheirar aquela que você faz ela pura, você não tem como se livrar dela, porque o cheiro dela fica impregnado em você. E eu lembro que dessas vezes eu atravessei a fronteira com droga dentro da camisinha, né? Que na fronteira você sabe que é um perigo, né? Uhum. Se tivesse parado ali, a Franzinha talvez já tinha morrido. Porque atravessar as fronteiras, né? Lotado de polícia, você com cocaína, então eu colocava dentro da camisinha para poder atravessar. E ali foi outro livramento de Deus. Outro livramento também foi quando eu estava fazendo um programa e a gente saiu com um dos caras que traficava droga pesada e estava lotado de polícia na rua e nós não sabíamos. Quando a gente foi passando, a polícia tudo com aquelas armas grandes em cima de nós e a pessoa quis continuar com a viagem e todo mundo com fuzil em cima. Quando jogaram o fuzil em cima do carro, a gente parou. E quando a gente parou, os caras foram lá mexer em tudo. E ali foi outro livramento, porque naquele dia eu estava com uma roupa muito decotada. Então, a mulher de programa, ela gosta de exibir. Eu malhava, então eu gostava de ter o corpo bem bonito para atrair os homens, né? E naquele dia, daquelas armas todas em cima da gente, a polícia ia levar nós presos. E aí a única arma que eu tinha para me defender era os decotes. E aí eu comecei a me exibir para aqueles policiais e eles acabaram se deixando levar pelos espíritos imundos, né, que se apoderavam ali da gente, porque naquela hora do ato de prostituição, os espíritos ruins se apoderam da gente. Quando eles se apoderam, eles dão um lado sensual que você não tem, mas o homem consegue ver. O homem ele fica tão cego que ele consegue ver coisas que não existem. E naquele dia ali eu fiquei perguntando para Deus o que eu ia fazer. Eu ia presa ou eu ia morrer? E ali, no momento, me veio de eu seduzir, consegui seduzir, passei meu contato e eles me liberaram naquele dia. E aí eu vi ali mais uma vez Deus me dando o livramento. Glória a Deus. Deus me dando o livramento. Antes da próxima pergunta, que eu vou perguntar quem você conheceu primeiro, de verdade. Cristo ou seu esposo? E aí você vai contar a história. Uhum. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero dizer para os ouvintes, o meu irmão Osés, acho que está ali dando uma assistência, porque eu não vou ter como citar o nome de todo mundo, né? Mas para os que estão aparecendo aqui, a minha sobrinha Kelly, um grande abraço, um grande beijo, que eu amo você, de verdade, você sabe disso. Para o João Vitor, Rodrigo, Joãozinho, nosso parceiraço nas missões, Fabiano Dinastia, vai estar aqui qualquer dia desse. Vando dos Santos, vai ser meio difícil ele estar aqui, nosso grande amigo também, né, que está lá na Bolívia. Um abraço aí para todos vocês, para minha esposa Maria Edna também, que está ao vivo assistindo. E o recado que eu quero deixar para os nossos ouvintes esse bolo aqui foi a Fran que trouxe de presente para nós estarmos sorteando. Esse sorteio será ao vivo no próximo programa. Esse programa ele está sendo transmitido, além da Opinião Play, está sendo transmitido pela Rádio Pop de Hortolândia. A rádio do nosso amigo José e do nosso pastor Anderson. Então, na Rádio Pop de Hortolândia, a gente não vai valer para a Opinião Play, porque ela abrange 180 cidades, então vai ficar muito longe. Mas para a Rádio Pop de Hortolândia, quem estiver assistindo a Rádio Pop de Hortolândia, assistindo a página do Missões Evódia no Sertão, lá no Facebook. Para quem está assistindo
o canal do Missões Evódia no Sertão, o canal no YouTube, escrever assim, eu quero, só isso. Você vai escrever eu quero, e a gente vai pegar o seu nome, a gente já tem uma pessoa ali anotando os nomes, ok? Você vai ter que assistir até o final esse programa. Depois você pode ir no canal O Missionário, o pastor Rodi Marques, que amanhã esse programa vai estar lá. E lá também você pode escrever eu quero. Não é ao vivo no canal do Rodi Marques, é O Missionário, pastor Rodi Marques. Você vai escrever lá eu quero. E amanhã a gente vai pegar todos os nomes. E os nomes que for entrando no meu canal, que o meu canal não está sendo transmitido ao vivo. E aí até o próximo programa, até terça-feira da semana que vem, a gente vai estar pegando os nomes, colocando em algum lugar, e a gente vai estar sorteando ao vivo esse lindo bolo feito pela irmã Fran. Ó, aqui tem uma gavetinha cheia de guloseimas aqui, né? E essa é uma arte que a irmã Fran faz, ela vai estar falando dessa arte. Os bolos dela é maravilhoso, são produtos de primeira, ok? E eu quero também aproveitar e estar falando também da empresa do pastor Anderson, né? Você que na sua igreja que você precisa, né, de estar fabricando camisa para um congresso, para as irmãs, para o congresso das crianças, né? Você pode estar entrando em contato, né, com o nosso amigo. Eu anotei aqui no caderno, mas eu perdi. Deixa eu ver, achei. O negócio ao vivo é meio complicado. Ó, vou ler o que eu escrevi. Atenção você, pastor, pastora, dirigente do Círculo de Oração, líder do departamento infantil. Se você está precisando fazer uniforme para o seu departamento, congresso e festividade, verdadeiramente seus problemas acabaram com a CPE Estamparia e Confecções. Você terá qualidade, preço baixo, pontualidade e ótimo atendimento. Confecções de batas, camisetas, vestidos, saias e muito mais. Será enviado para qualquer lugar do Brasil através do Zap 19 991 91 7676. Falar com o pastor Anderson. Se você não conseguiu anotar, esse programa será postado amanhã no canal O Missionário Pastor Rodi Marques. E lembrando, se inscreva lá, deixa um joinha e ajude a gente a divulgar esse trabalho, beleza? Você estará ajudando muito a gente se você usar esse dedo abençoado aqui e pelo menos dar um joinha lá, você já ajuda muito, tá bom? E antes de eu fazer a próxima pergunta, eu vou tomar um golinho d'água, se quiser tomar um golinho d'água também. Irmã Fran, quem a irmã conheceu primeiro? O José ou Jesus? Verdadeiramente. O José. E conta para nós como que foi a história do José. A história do José foi muito boa, porque eu primeiro conheci a mãe dele. Então eu vim morar com a mãe dele, ficamos muito amigas. Depois José começou a andar na casa da mãe dele e a gente ficou amigo. Ah, o José não morava com a mãe dele? Não, a mãe dele morava só. Então, para ela não viver sozinha, eu conheci ela numa pousada, ali de frente à Honda, e aí ela disse assim, vamos morar lá em casa, porque aí você não vai estar pagando aluguel e nem nada, e eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar. Aí eu fui morar com a mãe dele. E aí, depois, com uns meses, o Zé começou a andar na casa da mãe dele. O Zé morava com o pai dele? Não, o Zé tinha uma esposa. Ah, tinha? Ah, eu não sabia disso não, rapaz. Pois é, José tinha uma esposa. Rapaz, num programa de entrevista a gente vai descobrindo tudo. E aí ele começou a andar lá e eu acho que deu ciúme nela, eu acho, né? E, então a gente começou a ficar amigo. Nisso ele se separou, mas não foi por causa de mim.
casamento dele já vinha com problema, né? Então ele veio para casa da mãe dele morar lá e nós ficamos amigos. E aí o que acontece? Quando a gente ficou amigo de contar segredo um para o outro. Aí eu sabia tudo da vida dele, ele sabia tudo da minha vida. A gente nunca escondeu nada, porque nós éramos amigos. Eu sabia quem era a menina do meu bairro que ele amava, que ele era louco, apaixonado por ela, e ele sabia tudo da minha vida. Né? Então, quantas vezes eu estava na zona, eu ligava para ele e eu era abusada. Eu falava assim, eu te dou 2 minutos para você vir me buscar aqui. Ixi, rapaz, não demorava nada, Zé estava lá e ia me buscar. Eu viajava com os caminhoneiros para o Rio Branco do Acre, para Santa Catarina, Paraná, e quando eu chegava de viagem, sempre eu descarregava ali de frente à Honda, e eu podia chegar de madrugada, eu ligava para a mãe dele, e eu falava assim, Ângela, será que teu filho pode vir me buscar aqui? Ela disse, mesmo que ele não possa, ele já vai se levantar agora e vai buscar você. E ele ia me buscar, então a gente teve um laço de amizade muito grande. Então, ele gostava de futebol, de futsal. E ali o Zé já te amava, né? Para poder fazer isso aí. Eu acho que sim, ele falava que não. É amor demais. Ele falava que não. E que eu perguntava para ele. Porque quando a gente sofre por causa de um grande amor na vida da gente, a gente acha que como aquele não deu certo, a gente fica um vazio dentro da gente. Só que esse vazio, esse amor que a gente quer é o amor de Jesus e nós não sabemos explicar. Então eu sempre procurei preencher. Eu era louca para arranjar uma pessoa que pudesse me estender a mão e não olhar para o meu passado. Então o meu sonho era eu casar com um homem que fosse mais velho do que eu, que tivesse uma aposentadoria acima de 6 mil, que fosse viúva e de preferência que não tivesse filho. Então eu queria um coroa de cabelos grisalhos, de calvanhaco grisalhos, de roupa social, que gostasse de praia e gostasse de viajar. Aí o que Deus me deu? Deus me aproximou do Zé, que só tinha uma calça jeans, cheia de bolso, boca de sino, e gostava de roupa colorida, cor de vagalume, que ele gostava de uns verdes, no escuro parecia um vagalume, e roupa laranjada. Essa é a roupa do que o Zé gostava, né? E usar boné, que não tinha nada a ver comigo. Eu gostava de coisas chique, eu gostava de comer em restaurante, eu gostava de coisas bonitas. Mesmo sendo uma mulher do bagaço, mas eu não era um bagaço, eu vivia no bagaço, mas eu achava que eu estava podendo. Então, eu queria esse tipo de homem. E Deus foi e me aproximou do Zé. Então, a gente ficou muito amigo. E o que aconteceu? Eu não queria o Zé como marido. Eu queria o Zé como um amigo. E aí, a gente começou a ficar... A gente ficou muito amigo. E até que um dia, a nora da dona da zona, ficava ali pertinho da delegacia daqui de Hortolândia, ali pertinho tinha uma casa, né, de mulheres, e a nora dela, que é casada com um advogado, uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa, ela sempre que ela ia lá, parecia que só tinha eu dentro daquela zona. Ela falava assim, sabia que Deus te ama? Eu, Sabia que Ele tem um plano na tua vida? Eu, Sempre. E ela ia lá, né? Ela ia lá. É isso que falta, né, em nós, né? Ela uma mulher casada com advogado, filhos advogado, mesmo sendo nora da dona da casa, mas ela entrava lá sem preconceito. Sabe por que ela entrava? Porque ela servia a um Deus vivo. Glória ela não tinha esse preconceito. E aí, aquilo ali impregnava na minha mente. E aí, ela falava assim, vamos fazer uma visita à minha igreja? Eu disse, qualquer um dia eu vou. Qual a sua igreja? Ela, é a Batista. Eu amo a Batista, qualquer um dia eu vou. Nisso, eu comecei, de toda essa mulher ficar na minha mente, o Zé também começou a visitar a igreja. E aí, nós começamos a visitar a igreja evangélica junto. E nessa arrumação, a gente ia, mas era insuportável os cultos, dava cansaço, dava sono, o relógio tinha parado, a hora não passava, dava sede, dava fome, e era uma coisa horrível nós entrar na igreja evangélica. Dava sono em mim, dava sono no Zé. Aí eu conversei com ele, ele ganhou uma Bíblia do tio dele, e eu falei assim, Zé, vamos começar a ler a Bíblia? Aí ele, vamos. Então, quando o Zé começou a ler a palavra, ele lia só de calção e ele fazia o sinal da cruz, né? Ele não entendia, né? Mas ele fazia o sinal da cruz, que o Zé pagava a promessa, o Zé ia para Aparecida, o Zé andava com aquele monte de santo assim, o Zé tinha a carteira cheia de santinho. E aí, eu já sabia, eu não conhecia Jesus, eu não tinha intimidade com Jesus, mas eu conhecia a história de Jesus, né?
Aí eu falava assim, Zé, quando você for ler a palavra, você não precisa fazer o sinal da cruz, porque a cruz, ela é o sinal da morte ali, para onde Jesus morreu e deu a vida por nós. Quando você for ler a palavra, veste uma blusa, porque o nosso corpo, ele é morada do Espírito Santo, então nós precisamos estar vestidos na hora da palavra. Olha como é a mente do ser humano. Eu achava que isso era